Shalom significa paz e prosperidade. Já pensou você ter paz com a sua vida financeira ou com todas as áreas da sua vida? Deus, ele planejou que a Terra seria uma cópia do Jardim do Éden. Então, todos os habitantes da Terra teriam paz e prosperidade em todas as áreas da vida: profissional, financeira, familiar, sentimental, saúde, emocional, espiritual. Mas, como Adão e Eva pecaram, entregaram de bandeja a Satanás a legalidade desse mundo, por isso que a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. Por isso que Jesus, quando morreu, ele foi 3 dias no inferno. Antes dele vir, quando as pessoas morriam, as almas delas ficavam numa antessala chamada Hades. Eram as pessoas salvas, elas não ficavam em tormento. Elas viam quem estava em tormento, os demônios, Satanás. Aí Jesus retirou essas almas e levou elas para o paraíso. Por isso que quando ele ressuscitou, os mortos ressuscitaram também. Mais de 500 pessoas viram mortos passando e subindo ao céu. Viram, está na Bíblia. Por isso que quando vier o Filho do Homem, vai acontecer a mesma coisa. Antes do arrebatamento, os mortos vão ressuscitar novamente e nós vivos, salvos, vamos ser retirados, arrebatados da terra. Vai acontecer isso pela segunda vez. Voltando, Jesus ele foi pegar a legalidade da chave que Adão tinha dado para Satanás no inferno. E ele venceu a morte. Por isso que ele diz que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quem está em Jesus vence o problema do mundo. Então, vamos pensar um problema de prosperidade. Eu não estou com prosperidade na saúde, ou eu não estou com prosperidade emocional, física, tudo isso na saúde. Eu não estou com prosperidade no casamento, eu não estou com prosperidade no meu trabalho, eu estou empacado, não consigo crescer, estou desempregado, eu não tenho prosperidade financeira, estou sem dinheiro, estou na miséria, queria ganhar mais, no ganho. Entendeu? Que tem vários tipos de prosperidade. Aquilo que você focar mais, colocar sua fé, Deus vai te dar. Mas, é o que eu falei anteriormente, tem gente que vai só atrás da bênção, não vai atrás do abençoador. Se você vai atrás da bênção, Deus, com misericórdia, mais cedo ou mais tarde, ele vai te dar algo. Porque você não está nele. Ele é justo. Batei e abri-vos-á. Quando você bate, você pede, ele dá, porque ele é misericordioso. Só que quando você está nele, você aceitou Jesus como único Salvador, você é guiado pelo Espírito Santo e você se agrada de Deus, aí Deus vai colocar o Éden dentro de você, a prosperidade em todos os sentidos na tua vida. Porque aí você não está vivendo as coisas desse mundo, você está vivendo no céu. Você sabia que nós vivemos aqui sobre um calendário gregoriano? Foi o Papa Gregório que mudou muita coisa. E quando a gente se volta mais para o judaísmo, a gente acaba vivendo um calendário celestial. A gente acaba fazendo as festas judaicas que estão na Torá, na Tanar, na Bíblia católica, na Bíblia evangélica, protestante. Então, conforme a gente segue essas festas, Deus derrama bênção sem medida.
Isso também é um tipo de prosperidade, porque nosso calendário gregoriano, ele tem o mesmo número de festas que tem na Bíblia. Só que são pagãs. Foi deturpado. E por que que os judeus têm prosperidade? Porque eles seguem essas festas. Festa do Tabernáculo, tem o Yom Kippur, o Rosh Hashanah, Pessah, que é a Páscoa, mas do jeito correto, não mudado do jeito que é. Na realidade, o Natal é uma festa pagã. Nossa, mas pelo menos lembra o nascimento de Jesus. O mais importante é a morte, é a ressurreição de Jesus. O mais importante é a Páscoa, não o nascimento de Jesus. Viu que Satanás ele faz tudo assim, meias verdades. Assim, até uns 50% é verdade. Depois ele deturpa para ele ser glorificado. É muito assim nas entrelinhas. Por isso que eu fui estudar hebraico. Bom, então vamos ao versículo de hoje. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, vou ver o que diz as escrituras. Vocês podem reparar que eu não vou. Existem vários tipos de profetas, de pregadores. A minha pregação é a salvação e pregar a cruz. Eu prego Jesus e a salvação. O que eu mais abençoo é a salvação da alma da pessoa. Esse é o meu dom. Tem uns que tem da cura, tem outros que tem dos milagres, tem outros que tem de maravilha, tem outros que tem da prosperidade, tem outros que tem da vida sentimental e outros que tem da salvação. Por isso que eu falo tanto do escatologia. Coloco quarta-feira, que é buscar o Espírito Santo, domingo, que é encontro com Deus. Eu consigo curar vocês espiritual, emocional e físico, porque tudo eu vou no espírito. A doença, ela é espiritual, depois é emocional, depois é física. Então, tudo que eu vou falar para vocês é sempre espiritual antes. Tá dando para entender? Então, eu foco a cruz, a salvação da cruz e a vida eterna. Depois, eu vou com a parte psicanalítica, que é o emocional. E, consequentemente, vocês vão ter resultado no físico. Porque tudo é assim, espiritual, emocional e físico. Primeiro você sonha. Prosperidade. Eu quero trocar de carro. Você sonhou. Aí você tem um objetivo. Se você pega esse objetivo e coloca uma data, até daqui 6 meses eu quero trocar o carro, isso vira uma meta. Então, você tem uma meta que você vai fazer isso acontecer. Você vai economizar dinheiro, você vai trocar o carro com prestação, você vai ter um plano B, alguma coisa você vai fazer para essa meta de 6 meses você adquirir o carro. Isso vai acontecer no físico. Mas antes, você vai ter a bênção espiritual, que é o que as pessoas fazem. Muitos vão para o lado de ocultismo, pedir a bênção financeira, e outros vão até Deus. Só que, quando vai no ocultismo, Satanás dá com uma mão e tira com a outra. Ele dá riqueza, mas ele tira a saúde. Ele dá riqueza, mas ele acaba com a família. É a natureza dele, cada um dá o que tem. Você vai para Deus. Você tem tudo, mas você não foi no abençoador. Você tem aquilo por um momento também. Deus ele vai até preservar, ele não vai tirar como Satanás faz. Mas você vai ficar ainda com vazio.
Ou você vai fazer besteira, porque você não é guiado pelo Espírito Santo e vai perder por você, não por Satanás. Agora, quando você vai até o abençoador, ele derrama bênçãos sem medida, porque você buscou a Deus em primeiro lugar, aceitou Jesus como único Salvador, aí Deus é dono do ouro e da prata, aí ele vai derramar os planos dele, os projetos dele na sua vida. Aí que são bênçãos sem fim. Vamos ao versículo agora, para vocês conseguirem entender, concatenar? Vamos lá. Salmos 37, 4, 6. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso. Não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida. Porém, os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém, não os encontrará. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus porque sabe que o dia deles está chegando. Eu lembro quando eu me converti, o pastor, hoje ele é bispo da igreja que eu ia, ele falou isso muito forte, isso ficou muito forte no meu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia nele e o mais Ele fará. Deus, Ele sabe tudo que a gente tem no coração, porque Ele conhece a gente desde o ventre. Só que muitas vezes Ele não dá algo pra gente, porque a gente vai se perder, que conquistei um carro, sai da igreja. Conquistei um apartamento, sai da igreja. Conquistei a cura, sai da igreja. É normal do ser humano. Mas, quando Deus, você se doa, você nega a sua vida, entrega a sua vida nas mãos dele, ele vai fazer sonhos seus que você nem chegou a pedir a ele. Tem coisas que Deus vai querer que você peça para ele exercitar a sua fé. Ver realmente. Muitas vezes ele quer que você exercite sua fé para você mostrar para você mesmo, para os anjos e para os demônios quem é você, porque ele já sabe quem é você. Mas quando você tem paciência, entrega tudo para ele e vai trabalhando, vai fazendo a sua parte, tem um ditado que diz que a gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Isso é a fé. Não existe o chão, você põe o pé. Que nem quando Jesus andou sobre as águas. Quem anda sobre as águas? Ninguém. E o discípulo que andou, que ele disse, eles eram, eu até falei hoje para minha mãe,
os apóstolos de Jesus, eles eram muito incrédulos, né? Estavam com ele fisicamente e eram incrédulos. E estava um temporal e Jesus andando, né, sobre o mar. Aí o discípulo dele falou assim, se é tu mesmo, que faça que eu vá, me chame, que eu vá até ter contigo, até com você. E ele usou a fé, por um determinado tempo ele andou. Quando ele falou, não é possível que estou fazendo isso, ele ficou com medo e começou a afundar. Lógico que Jesus resgatou, mas quando a gente olha para Jesus, não importa o que está acontecendo, a dúvida, o medo, a incerteza, a insegurança, a impaciência, faz a gente naufragar na fé. E, às vezes, Deus ele faz demorar um tempo para você amadurecer, para você receber alguma bênção que precisa. Mediante o seu tempo, o tempo dele é diferente, porque ele está esperando você amadurecer o seu tempo para você receber, para ele ser honrado e glorificado. E às vezes, pensa, as pessoas estão passando na minha frente, já estão abençoados, né? E eu tô para trás. E tem gente que não está muito firme na fé, ou tem um transtorno de personalidade, tem um desviozinho de caráter ainda, ela passa a ter inveja das pessoas que estão prosperando e não sabe como elas estão prosperando, se é pelo bem ou se é pelo mal, se é por Deus ou se é por Satanás, ou se são coisas ilícitas, né? Quantas pessoas que você vê agora no noticiário, influencers, que ficam ostentando e milhões de seguidores, quando você vai ver, tem maracutaia por trás. E você vê como as pessoas estão só querendo a grama do jardim, a grama do jardim do vizinho é mais bonita, do outro mais bonito. A pessoa fica, ai, olha o que ele tem. E isso vai gerando tristeza, ansiedade, depressão, porque ele tem, você não. Mas como ele adquiriu? Ele adquiriu por um tempo, fez inúmeras viagens e depois vai estar preso por anos. Adiantou? Perdeu família, perdeu dinheiro. Os parentes, o que os parentes vão fazer depois? Porque o dinheiro é todo confiscado. E aí? Os imóveis também, carros, motos. E aí? Deus, ele fala que a melhor coisa é a gente ter a consciência tranquila, dormir tranquilo e esperar nele. Porque quando ele dá algo, não perde. Você vai até o fim da sua vida com aquela bênção, quando você é temente do Senhor. O princípio do saber, da sabedoria, é o temor a Deus. Quando você teme a Ele, quando você é obediente a Ele, Deus te livra, te guarda. E você ainda, morrendo, você ainda tem a vida eterna com Deus. Além de ser abençoado aqui. Então, não é muito melhor uma bênção completa do que só uma bênção financeira? Uma bênção espiritual, uma bênção emocional e uma bênção física, enquanto você estiver aqui. E uma coisa que Deus também fala, que o justo, até 1000 gerações, pensou? 1000 gerações para frente, os descendentes vão ser abençoados. Fora o milênio, né? Que depois aqui nós vamos passar 1000 anos com Jesus governando aqui na Terra. Só com pessoas do bem. Só com pessoas do bem. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui, vai ficar um cardzinho, 2 cards. Um card vai ser sobre o vídeo do milênio. Assista. Vocês vão entender o que eu tô falando. E a pessoa que não vai para Deus, ela tem uma maldição de até 4 gerações.
para frente. Então, às vezes está acontecendo uma coisa com você que você não sabe o que é problema geracional, que tem que ser quebrado de sexta-feira ou de terça-feira, entendeu? A importância de você buscar o Espírito Santo, ter a salvação, ser próspero financeiramente, tudo é para honrar e glorificar a Deus, Jesus e o Espírito Santo te guiar. Só que você vai ser o beneficiário. O benefício é seu e a glória é de Deus. Por isso que existe muito problema da teoria da prosperidade, da teologia da prosperidade, que igrejas só pedem prosperidades, outras que são extremistas, que evangélico tem que sofrer, tem que ficar na miséria, que acha que é humildade financeira. Mas tem uma coisa que a Bíblia fala, que quem se apressa a ficar rico não passará sem castigo. Vou colocar o versículo aqui para você ver. Provérbios 28, versículo 20 a 22. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. O porquê disso? Porque a pessoa ela está apegada ao dinheiro. Ela não está apegada a Deus. Se apegue a Deus, que Deus vai te beneficiar de sonhos que você nem pediu e nem sonhou. Sonhos que Ele sonhou para você. A Bíblia também diz que não pode servir a dois senhores, senão você vai agradar um e desagradar outro. Ou você escolhe Deus, ou você escolhe Satanás. E Mamon é uma potestade, que tudo que é referente a dinheiro, tá? Mamon é dinheiro, é um senhor, uma potestade. Então, as pessoas que são altamente materialistas, elas servem ao dinheiro. E normalmente elas têm um transtorno de personalidade. Todos que têm transtorno de personalidade são materialistas. É impressionante. Todos. Você pega ali a psiquiatria, você vai ticando. Para quem ainda não assistiu, hoje eu já coloquei meu primeiro vídeo sobre desvendando o narcisista, patologicamente como é o narcisista. Vão ser 6 vídeos que eu vou colocar essa semana, vou fazer uma playlist, vou colocar neuropsicanálise e transtorno de personalidade. Vai nessa playlist que eu vou colocar todos os vídeos. E o último vídeo é um vídeo sobre como que a espiritualidade atua na mente de quem tem transtorno de personalidade. Então, você pega ali a psiquiatria, os transtornos, todos são materialistas. É incrível. Incrível. Então, por quê? Eles estão focados ao dinheiro, ao ego, eles não estão focados a Deus. Quanto mais você foca a Deus, menos ego você tem, mais em paz você é, mais feliz você é e ainda tem a certeza da salvação. Deus, ele tem sempre a pessoa certa pra gente, sentimentalmente. Ou a pessoa erra porque ela é teimosa em não querer ninguém. Hoje eu estava ouvindo um vídeo de um pastor. Ele diz que Deus coloca a bênção na frente, mas a pessoa fala, não. Tem uma historinha que eu aprendi, bem quando eu me converti, que era assim, um homem morreu e ele chegou assim no céu maluco,
bravo com Deus. Por que que o Senhor, a culpa é sempre de Deus, né? Por que que o Senhor deixou eu morrer? Eu pedi tanto, eu tinha tanta coisa que eu queria fazer, e o Senhor permitiu que eu morresse, não era justo isso? Era uma enchente. E ele estava no telhado da casa dele. Deus enviou um bote, ele não foi. Não, Deus vai me salvar. Aí Deus enviou um rapaz com jet ski, ele não foi. Aí Deus enviou um helicóptero com aquela cestinha para ele não foi. O teimoso sofre, eu sempre falo isso. Quantas oportunidades Deus dá, só que a pessoa ela não é sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Ela fica egóica na teimosia da própria rebeldia. Vou falar uma coisa. O que é o pecado? O pecado é: eu vou fazer a Márcia ir para cá porque aqui tem as bênçãos para ela. Só que eu vou errar esse alvo. Eu vou para cá. O pecado ele é errar o alvo. Eu vou para cá por causa do quê? Da minha teimosia, do meu ego. Então eu errei o alvo. Só que se eu peço perdão, putz, Deus tinha essa porta de trabalho para mim. Deus colocou essa pessoa na minha frente, na vida sentimental eu neguei. Se arrepende rápido. Deus conserta. Se você é teimoso e fica dando um murro em ponta de faca, isso passa de pecado para uma transgressão. Você transgrediu a lei. E chega uma hora, isso para você é normal. O Espírito Santo não consegue mais mostrar para você que isso é um pecado. Você já transgrediu. É aí que muitos caem. Muitos pastores, membros, obreiros, evangelistas, bispos, apóstolos. Eles caem, padres, em relação a isso. Eles sabem que estão errados, eles não perdem perdão quando estão pecando e eles transgridem a lei. Uma transgressão. Por isso que ainda os judeus, uma vez ao ano, eles vão e dão oferta de pecado, para remissão de pecado. Eles passam pelo Rosh Hashanah, que é em setembro, que é a mudança do calendário que eles vivem, que não é o calendário gregoriano, que eles estão no ano de 5.786, que é a partir do momento que Adão foi criado, e eles vivem todas essas festas. Aí eles passam 10 dias de expiação, pensando em todos os pecados que eles erraram no ano. Aí eles vão para o Yom Kippur. São 25 horas de jejum para se redimir perante a Deus com os seus erros do ano passado e entrar já no novo ano com a sua vida redimida, com a sua vida novamente escrita no livro da vida e com todos os parentes que a pessoa possa proteger e com uma oferta de gratidão, que é o valor que eles dão do novilho, que é de 1.500, 1.800, que eles dão essa oferta que Deus diz que nunca pode se apresentar a ele de mãos abanando, ou não pode chegar até o altar e fazer uma oferta com o coração magoado com alguém. A gente nunca pode chegar mediante Deus com a alma suja, com os pensamentos sujos, que a alma é consciência. Se você tem mágoa de alguém, deixa a oferta lá, se reconcilia e dê oferta para Deus. Que senão isso é voto de tolo e Deus não se agrada. Para ver a importância que Deus se agrada de dízimos e ofertas. O dízimo é para você
não ter apego, não servir a mamon, não servir ao dinheiro. Então eu pego 100%, tiro 10, fico com 90 e devolvo a Deus 10%. Ganhou R$100, R$10. Ganhou R$1.000, R$100. Então eu devolvo no altar. E o que é o altar de Deus? É a pessoa que está sendo uma representante de Deus aqui na terra. Então, Satanás vai ficar impedido de tocar nesses 90% porque eu devolvi. A partir do momento que você pega qualquer coisa e coloca no altar, isso passa a ser consagrado. Então, não vão atuar esses 4 demônios: cortador, devorador, migrador, destruidor, no seu dinheiro, na sua vida. E a oferta é um plantio. O altar, ele é uma terra fértil. Por isso que esse planeta chama Terra, porque a gente colhe o que planta. Então, quando a gente planta uma oferta no altar de Deus, a gente colhe 100 vezes mais. Então, segunda-feira é o dia que mais tem que se ofertar. Quanto mais se oferta, mais você tem. É como se fosse uma bolsa de valores. Você está investindo o seu dinheiro em Deus. Quantas empresas, quantos testemunhos que a pessoa fala, a partir do momento que eu coloquei Deus como sócio da minha empresa, eu tenho 4, 5, muitas empresas, eu tenho vários tipos de renda. Porque o Espírito Santo vai direcionando. Então, o dízimo é a fidelidade. Eu não vou ter apego ao dinheiro. Então, meus 90% vão render, vão ser abençoados e ainda não vai ter maldição. Que corta até maldição hereditária, que vai passando até de 4ª geração. E a oferta, eu estou ofertando, agradecendo, pedindo remissão dos meus pecados, porque também tem. Quem não confessa os seus pecados, não prosperará. Olha aí o versículo. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia. Porque isso é uma das leis da prosperidade dos judeus. Por que eles são prósperos? Porque uma vez ao ano, eles dão um novilho ainda, como se fazia lá para os levitas, no tabernáculo. Eles dão essa oferta para Deus e declaram: eu pequei nisso o ano todo. Aí Deus prospera. Quem esconde o pecado, Deus não prospera. É um dos maiores princípios judaicos de prosperidade. Então, você quer prosperar? Seja dizimista fiel todo mês. Oferte oferta de gratidão e de perdão a Deus. Se reconcilie com seu irmão. Tema a Deus. Coloque sua vida em primeiro lugar. Aceite Jesus. Desapegue do dinheiro e vá trabalhando, que Deus vai enviando cliente, Deus vai abrindo portas, Deus vai dando visão que você não tinha, Deus vai trazendo pessoas corretas. Então, cada vez mais os judeus são prósperos. Primeiro, que é uma determinação de Deus. Segundo, que eles fazem o beabá dos preceitos que está na Tanar, na Torá, na Bíblia. Então, eu te passei várias chaves. Agrada do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Confia nele e o mal, confia nele e faz o bem. Não tenha inveja dos que prosperam, que você não sabe como que eles estão prosperando, como que vai ser o futuro deles.
tenha paciência, faça o seu trabalho. Devolva o dízimo no altar para quem está falando, para quem você está se alimentando. Eu estou te alimentando espiritualmente. Devolva o dízimo por gratidão e por fidelidade. Oferte por gratidão e pela remissão de pecados. Não tenha mágoa no seu coração e trabalhe. Olha quantas chaves que eu dei sobre a prosperidade. Amém? Eu vou deixar aqui agora o meu QR Code para vocês ofertarem o dízimo, a oferta. Tá aqui o QR Code e o meu Pix. Amém? Que Deus te abençoe muito mais. Vamos à oração? Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos diante da Tua santa e gloriosa presença. E eu peço, meu Deus, que o Espírito Santo toque na mente, no coração de cada um que assistiu essa reunião. Que o Senhor faça eles compreenderem o que eles ainda não compreenderam por imaturidade emocional e espiritual. E que após essa reunião o Espírito Santo continue agindo no inconsciente, no subconsciente, no consciente dessa pessoa, falando, acrescentando o que foi dito nessa reunião, porque é assim que o Espírito Santo trabalha. Não somente durante o dia, mas também à noite, quando a pessoa sonha, que isso chama-se, dentro da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia, da neurociência, uma plasticidade cerebral. É onde vai sendo reorganizado falhas, erros que a pessoa fez durante o dia. Por isso que Deus sempre falou e sempre vai falar em sonho com as pessoas. Quanto mais a gente se achega a Deus, mais Ele nos intui, mais Ele nos orienta, mais Ele nos dá sonhos. Para mim é assim, eu tenho muitos sonhos que Deus me direciona e sonhos também com pessoas para eu orar, para eu rebater algum mal ou saber que a pessoa foi abençoada. Pessoas que eu nem tenho ligação, mas é o meu dever como serva, como filha de Deus, orar pelaquela pessoa. Eu uma vez, Deus me levantou de madrugada para orar, que falo que a filha é menor, mas não é isso, porque a gente está matando a carne, a gente está levantando durante a madrugada, deixando o sono, o descanso para se voltar a Deus. Eu uma vez orei, Deus me pediu para orar para um bispo que estava em viagem com outras pessoas. E eu, muito aflita, Deus pediu para eu orar. E ele sofreu 2 acidentes na estrada. E, infelizmente, ele se desviou de Deus. Hoje não faz mais a obra de Deus. Mas, se uma pessoa não tivesse orado, onde que ele estaria hoje? No céu ou no inferno? Ele já estava no erro? Só Deus sabe. Então, muitas vezes, minha amiga, tem pessoas intercedendo por você e você nem sabe. Por isso que é sempre bom você orar pelos seus. Jó prosperou
quando ele orava para os seus amigos. Então, meu Deus, eu peço que o Senhor venha abençoar a cada um que está ouvindo, que está vendo, que está assistindo, não somente assistindo, mas participando dessa reunião. Muitas vezes tem muitas pessoas intercedendo por eles, eles nem sabem. Mas o Senhor sabe de tudo. Do passado, presente e futuro de cada um. Então faça eles entenderem que o maior benefício da prosperidade é o Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo, é aceitar Jesus como único Salvador, é ter a vida eterna. E, consequentemente, nós vamos ter o que o Senhor acha necessário nós termos aqui nesta terra, enquanto vivemos. E, principalmente, não sermos apegados a nada, nem a ninguém, somente a Deus, a Jesus. E sermos humildes para ouvir o que o Espírito Santo está nos orientando. Abençoe cada um deles, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, familiarmente, sentimentalmente. E se essa pessoa ainda não tem o nome escrito no livro da vida, meu Deus, escreva. Que o Espírito Santo faça ela se converter, aceitar Jesus como único Salvador. Se ele está desviado, se ele é desigrejado, aqui ele tem a oportunidade de ouvir a tua palavra todo dia, na facilidade da casa, porque os tempos estão difíceis. Sabemos o quanto que 2026 vai ser difícil, mas vai ser menos pior para quem está protegido pelo Senhor. Meu Deus, abençoa cada um deles, meu Pai, que ainda não tem essa maturidade emocional e espiritual para ainda entender o que ele tem que fazer, ou se acha no erro, no pecado. Faça o que só o Espírito Santo possa fazer, meu Pai. Convencer ele do erro, da transgressão, do pecado. Eu agora vou fazer a oração em hebraico, porque o hebraico tem muita força, tem muito poder. E depois eu vou traduzir. É a oração sacerdotal, da bênção sacerdotal. O que um sacerdote faz? Ele leva o povo a Deus. Ele ajuda o povo a se redimir do pecado e apresenta o povo a Deus. Ele limpa o povo e apresenta a Deus. E como que hoje limpa o povo e apresenta a Deus? Aceitando Jesus, batizando nas águas. E Jesus batizando com o Espírito Santo. É através da palavra, da pregação, do que eu estou fazendo aqui. Yavareha Adonai Veshmehera. Ierá Adonai Panaveleha Viruneka. Issa Adonai Panaveleha Viasen Leha Shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? E graças a Deus. Amém, minha amiga. Que Deus abençoe. Amanhã a reunião vai ser
da terça-feira da cura, do toque da cura emocional, espiritual e físico. Aí amanhã vai ser a primeira reunião de terça. Aí eu já fiz todas a semana. Essa semana está fazendo uma semana, aliás, hoje, segunda-feira, estou fazendo uma semana que eu comecei as reuniões que Deus colocou no meu coração. Ultimamente eu estou mais focada nessas reuniões do que no meu trabalho de terapia. É um posicionamento de Deus. Amém? Muito obrigada para quem ofertou, para quem tirou o dízimo, passou a ser dizimista fiel, para me ajudar a também prosperar com o meu trabalho, pagando luz, telefone, editor de vídeo, internet. Amém? Muito obrigada para quem pôde ajudar, para quem foi sensível à voz de Deus para ofertar alguma coisa, menos que pouco, mas já vai ajudar bastante. Deus abençoe, fica com Deus. Até amanhã. Shalom.